Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a Plenária Comentada, um quadro fixo do IbraCast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CAD. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 211ª sessão ordinária de julgamento do CAD, que aconteceu no último dia 12 de abril. Eu estou com a minha colega e comentarista oficial, Flávia Chiquito, e vamos discutir aqui os principais itens da sessão, sobretudo os itens julgados. Havia na pauta 5 itens, mas somente 3 foram julgados em razão de adiamento e pedido de vista. Antes da gente passar para os destaques, acho que vale apontar alguns informes, inicialmente colocados pelo presidente, os quais destacamos o lançamento do documento de trabalho do DE, análise bibliográfica sobre mensuração de poder de mercado e análise de conduta de agentes, tinha o objetivo de revisar a literatura sobre o assunto, e foram analisados 87 artigos por meio de software, permitindo, assim, a visualização gráfica dos resultados. De novo, um lançamento de caderno do CAD, a versão 18ª, que fala sobre os aspectos concorrenciais no mercado de telecomunicações. O documento de trabalho avaliou 142 ACs e 12 PAs, e visa consolidar os critérios de jurisprudência do setor. Como último informe, a gente fala do CAD ter recebido um importante reconhecimento sobre um documento de trabalho do DE, sobre atualização do debate de definição de mercado relevante, e recebeu esse documento de trabalho o prêmio de Best Soft Law da publicação Concurrence. Esse documento foi elaborado pelo DE em 2021, que revisou um estudo de 2010 sobre estudos quantitativos para definição do mercado relevante. Lembrando que o CAD já venceu a categoria em anos anteriores. Trago aqui o primeiro item da pauta, acho que é aquele caso de processo administrativo sobre o PAC das favelas. Não foi julgado, o presidente pediu vistas, o relator era o conselheiro Ravaiani, a conselheira Lenisa Prado havia pedido vistas na sessão anterior, mas o que eu trago aqui é a relevância do posicionamento da Lenisa em seu voto vogal, que acompanhou o relator integralmente, sobretudo em relação à exceção de condenação das pessoas físicas consideradas não administradoras quando elas já forem representadas por pessoas jurídicas. Então, a gente vê agora esse posicionamento da Lenisa de acompanhar esse entendimento do conselheiro Ravaiani. A gente acompanhará o desdobramento desse caso na próxima sessão, quando o presidente trouxer o caso para julgamento. Flávia. Olá, Vivian. É bom estar aqui com você novamente nos nossos comentários regulares aí das sessões de julgamento do CAD. O segundo item também é um processo administrativo que investigou a existência de práticas anticoncorrenciais no pregão eletrônico número 108 de 2009, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2009, com o intuito de adquirir produtos como projetores e lousas digitais da marca Smartboard, tá? Esse, então, é o chamado cartel das lousas. O relator desse caso é o conselheiro Hoffman, e o presidente Alexandre Cordeiro se declarou impedido nesse caso. Esse é um caso bem interessante, porque ele tem muitas peculiaridades, né? A análise foi extensa, foram diversos os pedidos de vistas dos conselheiros. A gente teve pedido de vista da Lenisa, do conselheiro Braido, do conselheiro Sérgio Ravaiani,
e Vitor e Gustavo Augusto acabaram acompanhando o relator na integralidade. Ele tem muitas peculiaridades, desde a tipificação do cartel, esse é um caso de cartel hub and spoke, tá? Em que, um dos poucos casos de cartel hub and spoke, mas o que gerou aí discussão sobre essa tipificação foi a divergência apontada pela conselheira Lenisa, de que o critério de análise de cartel hub and spoke não deveria seguir a regra de cartéis em geral, que é a regra per se, ou infração por objeto. Ela entende que esse é uma conduta em que deveria ser analisada pelo princípio dos efeitos, não, pela análise da regra da razão, em que se analisa efeitos. Então, essa foi uma divergência dela. Então, teve tanto essa divergência aí em relação à questão da tipificação, mas a conselheira Lenisa, ela trouxe diversas divergências, incluindo desde as questões preliminares, as questões de busca e apreensão, então ela apontou uma série de nulidades em termos preliminar, e também a questão de mérito, porque como ela considera que o caso seria um cartel que deveria ser analisado pela regra da razão, ela entendeu que não foi feita a devida análise dos efeitos. Inclusive, ela faz uma crítica até ao padrão probatório, ali, o conjunto probatório dos autos, no sentido de que não existe ali nenhuma evidência direta de que houve um favorecimento no âmbito das contratações públicas aí, desse produto das lousas. Então, ela contesta toda a análise do caso, né? Então, o conselheiro Hoffmann, que foi o relator, ele abordou todas essas questões, a tipificação, fez uma análise ampla sobre o modus operandi do cartel, e também ele traz uma dosimetria bastante complexa, justamente porque ele considera dosagens específicas para quem é o hub e para quem é o spoke. E aí ele fez uma série de adições ou minorações desse percentual que ele colocou como base para cada um deles, e que, a meu ver, é um pouco complexo, né, e isso acaba dificultando um pouco a questão dos precedentes de dosimetria que a gente tem hoje no tribunal. Acho que hoje está bem difícil da gente entender qual é o posicionamento de cada um, acho que cada um tem um posicionamento diferente em termos de punição, então, eu vejo que a gente está cada vez mais distante de um guia para a dosimetria de pena, né, que isso já foi aventado aí no passado, com até uma consulta pública, mas me parece que a gente está bem distante. O conselheiro Braido, ele acabou pedindo vista mais para olhar as questões preliminares levantadas pela conselheira Lenisa. Uma delas que eu aponto, ela fala muito da inépcia da inicial, e foi um ponto que justificou a superintendência a reinstaurar o processo, porque o processo, no meio da instrução, eles descobriram que tinha uma amplitude maior do que o início da investigação. Então, isso justificou uma reinstauração do processo, seguindo todas as formalidades necessárias. Então, apresentaram novas defesas, enfim. Inclusive, esse ponto foi um ponto aí que gerou alguma discussão quando foram tratar da multa, porque a consideração de qual seria o início, o ano, para se considerar a base de cálculo lá do faturamento, se seria da primeira instauração ou da reinstauração. E aí entenderam, por maioria, acredito, ou por unanimidade, acho que a conselheira Lenisa aí não está sendo considerada, mas que seria da reinstauração do processo. Então, eles consideraram os faturamentos da reinstauração. Então, o conselheiro Braido entrou mais nessas questões preliminares, tentando rebater um pouco o posicionamento da conselheira Lenisa, que foi pelo arquivamento do processo, por toda essa análise, desde as preliminares até a questão de mérito, e ele acompanhou o conselheiro Hoffmann, que foi o relator. A divergência do conselheiro Sérgio foi principalmente naquela questão da punição das pessoas físicas, que ele tem um posicionamento bastante firme, no sentido de que pessoa física não administradora não pode ter condenação. Então, ele manteve esse posicionamento, e aí foi o ponto de divergência do conselheiro Ravaiani. Então, é um caso com vários votos vistas, com bastante discussão em termos de prova, em termos de preliminares,
teve essa questão da reinstauração do processo, que, a meu ver, foi bastante positivo por parte da superintendência, e a questão de multas. Então, um caso com uma análise bem extensa e bem completa. Ótimo, Flávia, obrigada. Agora a gente pula para o item 3, que na verdade é uma infração de medida preventiva contra a imposição de valores mínimos de remuneração. O autuado seria o SATED. Acho que desde o começo, e o voto relator veio do conselheiro Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann. Por que eu trago também essa questão de ser uma medida, um processo administrativo para imposição de sanção processual incidental? Porque não está sendo aqui debatido o mérito e essas questões mais de substância sobre a possibilidade de sindicatos realizarem negociação coletiva de remuneração e dissídio que se aplique para agentes autônomos MEI e não apenas os selaitistas. Acho que essa discussão ela vai ser mais abordada nos autos do PA. Né? Acho que o que a gente está discutindo nesse processo é o descumprimento da cautelar, a obrigação de fazer e não fazer que foi imposta para o SATED. E destaque sobre o voto do conselheiro relator, que tinha uma questão bem interessante sobre a data de início e a data final para a contagem da multa. Então, foi considerada como data inicial a ciência inequívoca da data de apresentação voluntária da defesa pela representada, definiu ainda o comparecimento espontâneo do representado, aí suprindo a necessidade de notificação, e como marco final da multa, considerando os elementos trazidos pelo conselheiro relator dos entendimentos firmados pelo tribunal em precedentes, e dada também a particularidade do caso, o conselheiro relator entendeu que a data de lavratura do auto foi a data como marco final da multa. Então, se teve uma multa bastante relevante e da ordem de R$ 1.780.000 a ser paga até em 10 dias, contados da publicação, né, da decisão, e até uma atualização para vocês, que o SATED já entrou com um pedido para que essa multa seja parcelada em até 100 vezes de valor igual, para possibilitar ao representado alguma alternativa para viabilizar o pagamento. Não se tem ainda resposta do Conselho, mas acho que também é para vocês ficarem atentos que sobre o desdobramento, a gente traz para vocês também a atualização. Acho que é isso, Flávia, se você quiser falar sobre o TCC. Ah, legal, vou falar sobre o item 4, que é o TCC da Sindipesas, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, num processo que envolve a suposta influência, né, de conduta comercial uniforme no mercado de autopeças de reposição. Esse caso, assim, o comentário é bem simples, né, porque é um TCC, só tem o Sindipesas é o representado e o CAD foi representante ex officio, mas eu gostaria de fazer 2 comentários sobre esse processo. Um deles é que o CAD vem analisando com alguma frequência recente a conduta de influência, a conduta comercial uniforme, por meio de sindicatos e associações. Acho que tem aparecido bastante isso, né, de uma forma isolada, porque a gente estava acostumado a ver esse tipo de conduta combinada com a prática de cartel, e eu tenho notado até pelas notícias e pelos processos instaurados que tem uma certa recorrência de conduta comercial uniforme recente. Então, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que esse processo teve uma peculiaridade, porque ele estava sendo investigado na superintendência e o TCC foi celebrado na superintendência. E aí, como foi celebrado, o TCC foi homologado, mas ele tinha um comprimento aí de 4 anos.
e o que justificaria a suspensão do processo. Então, o processo só vai ser arquivado quando tiver o cumprimento integral do TCC após os 4 anos. E aí a superintendência acabou encaminhando um parecer para o relator, que é o Sérgio Havaiani, para que ele suspendesse o processo, o que não é comum, porque o trâmite geralmente é quem analisa o cumprimento do TCC, a Procuradoria do CAD, e depois ele é ratificado pelo tribunal. Então, esse trâmite foi um pouquinho diferente, o que gerou aí alguns comentários do conselheiro Gustavo Augusto, por exemplo, e do próprio Sérgio Havaiani, que no final todos, por unanimidade, entenderam que não teria problema o tribunal decidir, né, sobre a suspensão ou não, que na verdade já era meio um pouco automática por conta das regras do TCC. Então, são esses os comentários que eu tenho sobre esse caso. Além disso, também trazemos para a nossa conversa 2 despachos de avocação. Um primeiro, avocação no AC Fleury Hermes Pardini, era um pedido de avocação da conselheira Lenisa Prado, o despacho dela não foi homologado, ela foi vencida. Também foi vencido o conselheiro Gustavo Augusto, ele trouxe enfaticamente a sua posição em relação a uma incompatibilidade entre a aprovação pela superintendência desse caso e a jurisprudência do CAD nos últimos anos sobre os casos que envolviam medicina diagnóstica na mesma base geográfica, em que o conselheiro Braido acompanhou a Lenisa, mas os 3 foram vencidos e o despacho de homologação o despacho de avocação não foi homologado. O segundo caso, que foi um pedido de homologação do conselheiro Victor Fernandes, por sua vez, teve homologação unânime. Se tratou de uma joint venture formada por empresas que atuam na comercialização de commodities agrícolas no mercado mundial. Na sua justificativa, o conselheiro Victor Fernandes colocou que entende que o caso levanta discussões sobre o parâmetro para análise de cooperação entre concorrentes, especialmente envolvendo Big Data, no caso específico com o objetivo da sustentabilidade. Disse também que esse caso suscita discussão de distinção do caso Catena-X, em que foram analisados também os efeitos deletérios de uma parecida JV que envolvia a colaboração entre concorrentes, também com essa questão de Big Data e sustentabilidade. Acho que desse caso era isso, o despacho homologado, e que vai trazer importante posicionamento sobre esses tipos de JVs, e vamos acompanhar e relatar para vocês. Flávia, obrigada. Agradeço especialmente também a você que nos ouve e nos acompanha. Fiquem ligados, acompanhando a programação do IBRAcast, o podcast do IBRAC. O IBRAcast é uma produção do IBRAC e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.